Muito bom dia a todos, dando início ao nosso ciclo de lives Ciência e Polícia. Hoje teremos a honra de receber o nosso querido amigo Coronel Roberto, coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, ex-subcomandante-geral da Polícia Militar, ex-secretário de Segurança Pública do DF, enfim, um especialista na temática que ele vai abordar nesta manhã. Lembrando que esse ciclo de lives, assim como uma série de outros eventos que temos realizado aqui pelo Instagram Última Rácio, é uma iniciativa da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, também doutor em Direito e um apaixonado pelas ciências policiais, a segurança pública e áreas correlatas. Já dou um bom dia aqui a meus queridos colegas que estão nos seguindo nesta manhã, em especial o meu amigo, grande amigo, Fábio Pereira Margarido, que nos acompanha nessa manhã. Teremos a honra, como eu disse, de receber aqui o nosso querido Coronel Paulo Roberto de Oliveira. Também temos aqui do Coronel Nunes, que foi comandante-geral da PMDF, foi presidente do CNCG, que também nos prestigia nesta manhã de quarta-feira, para que a gente possa ampliar o nosso raio de ação, debate e reflexão a respeito das ciências policiais. Já tenho aqui na tela o Coronel Roberto. Muito bom dia, comandante. Satisfação imensa tê-lo nesta manhã aqui de quarta-feira. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por mais esse espaço para a gente conversar um pouco sobre as ciências policiais. Excelente, comandante. Eu estava falando aqui justamente da questão da gente aprofundar alguns debates. Eu sei que o senhor sempre tem nos acompanhado, até agradeço a audiência, é uma das figurinhas que sempre está nos acompanhando aqui. E a gente chegou à conclusão da necessidade de abordar, o senhor já havia feito uma outra live conosco, sobre alguns aspectos normativos, ou seja, as normas internacionais que são aplicáveis à segurança pública. Nem sempre alguns termos utilizados, de um modo geral, quando se discute ciência policial, segurança pública, ela é levantada, às vezes, de modo emotivo, e quando a gente vai ao pé da letra, em algumas expressões como guerra ao crime, né? Como vivemos em um estado de guerra. Então, conversando com o Coronel Roberto, a gente achou interessante avançar um pouco na análise de alguns conceitos que nós realizamos, e não poderia haver pessoa mais especializada nessa temática como o Coronel Roberto, que é instrutor há vários anos na Academia de Polícia Militar. Inclusive, tive a honra de ser aluno e comandado do Coronel Roberto. É uma satisfação imensa. Eu sempre brinco com ele que hoje ele está colhendo os frutos, né, daquelas sementes plantadas. Hoje, graças a Deus, muitas frutificaram, estão dando seus frutos, e graças, obviamente, ao esforço de pessoas como o senhor, que nos educaram. E hoje a gente dá continuidade, desde 2003, também tem uma honra de dar aula na academia, e é um prazer incomensurável, né, participar da educação dos futuros comandantes da nossa querida Polícia Militar do Distrito Federal. E eu já aproveito para mandar um grande abraço aos instrutores, aos professores policiais, aqueles que se dedicam ao ofício da docência. Temos aqui, falei do Coronel Nunes, mas também temos o Coronel Melo, o Tenente Coronel Fábio Pereira, que também são instrutores e se dedicam a esse ofício, que é educar as futuras gerações. Como eu falei, trouxe um especialista. Vou falar aqui de forma muito rápida, né, e resumida o currículo, o vasto currículo do Coronel Roberto. Como eu falei, foi ex-subcomandante-geral da Polícia Militar, foi chefe do Departamento de Educação e Cultura, hoje Instituto Superior, também titulado Instituto Superior de Ciências Policiais, foi secretário de Segurança Pública do DF, atuou em momentos críticos, né, da segurança pública no Distrito Federal, com eventos internacionais, também foi ex-corregedor-geral da Polícia Militar, integrou missões de manutenção de paz da ONU na América Central e Caribe, e atualmente é chefe do escritório técnico do programa com Forças Policiais de Segurança Pública da Cruz Vermelha. Coronel, seja muito bem-vindo, é uma satisfação imensa tê-lo mais uma vez no Última Rácio, e gostaria agora de passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa, de fato, como sempre, nos dar uma aula. Um forte abraço, Coronel, muito obrigado.
pela colaboração. Eu que agradeço, Luciano, mais esse espaço. Eu gostaria, em nome da Simone Casabianca, que é a nossa chefe da delegação regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e em nome do chefe adjunto, que é o Alex Formissano, né, agradecer esse espaço para a gente possa conversar mais um pouco e aprofundar alguns conceitos, principalmente, né, para as forças policiais caminharem cada vez mais profissionais, né? A polícia não é para amadores, né? A polícia tem que ser profissional. O CICV, né, ele está presente em mais de 100 países e estamos caminhando para 158 anos de ação humanitária. É uma organização humanitária internacional, ela é imparcial, neutra e independente, cuja missão é proteger a vida e a dignidade das vítimas dos conflitos armados e de outras situações de violência, assim como prestar assistência. O CICV ele compõe um movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, né? Nós temos ainda a federação e temos ainda as sociedades nacionais. As sociedades nacionais, por exemplo, é a Cruz Vermelha brasileira, né? Ou a Cruz Vermelha do Paraguai, ou a Cruz Vermelha chilena, né? E a federação atua, então, na coordenação, apoio e fortalecimento das sociedades nacionais. Então, sempre são 3 organizações. Hoje nós estamos falando pela Cruz Vermelha, Comitê Internacional. Bom, feito essa pequena introdução, né, desses 3 elementos que compõem, eu gostaria então de começar a falar, nessa primeira parte, de 3 elementos. Né? Nós vamos falar do direito internacional humanitário, olhando o conflito armado internacional e o conflito armado não internacional, e fazendo um par e passo com a violência, né? Aquilo mesmo que o Luciano falou, né? Eu sou arroz de festa, né, Luciano? Estou quase em todas as lives aí te acompanhando, né? E a gente percebe alguns conceitos, algumas replicações, né, que fogem um pouco o caráter, né, do que o que faz a polícia, que é a segunda parte desse nosso encontro, né? E nós devemos ter muita preocupação nesse discurso, porque ele acaba influenciando 3 vertentes da polícia. Ele acaba influenciando a área de educação, onde são formados os policiais, onde eles são especializados, e esse discurso que falar que a polícia está em guerra, isso acaba influenciando, internalizando conceitos que não existem, influencia no planejamento das operações policiais, porque se nós estamos em guerra, nós temos um inimigo, e a polícia não tem inimigo. A polícia tem o quê? Cidadão em confronto com a lei. Isso é a segunda parte que nós vamos falar. Então a polícia não tem inimigo. E o terceiro elemento que também acaba influenciando é a própria imagem institucional da força policial ou de segurança. Então é interessante a gente separar esses conceitos. Toda vez que a gente fala em violência urbana, eu digo que é um iceberg, né, a violência, né? A gente, em quase todos os países é assim, por isso também me gostaria também de cumprimentar meus companheiros de Sudamérica que estão acá também, né? Eu sei que está aí pessoal de Chile, de Paraguai, de Peru. Agradeço também a presença. Tenho que falar em português, mas vou falar despacio e vocês sabem muito bem que não falo castelhano, falo portunhol. Então, creio que vai me compreender bem. O Coronel Meia também de Genebra também está mandando um abraço. Genebra, um grande abraço. Grande Meia. Grande Meia em Genebra. Está lá o Coronel Meia e o Coronel Garcia, na sede do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. São os 3 policiais brasileiros trabalhando em funções muito interessantes. Então, quando a gente fala da violência, a gente, e em todos os países é assim, viu? Não é um critério do Brasil. Qual é a ponta do iceberg? É aquela velha fórmula, né? Número de mortos por 100 mil habitantes. Esse é o primeiro elemento que vai dizer se aquela velha sensação de segurança ou a classificação dos países, se ele é seguro, se ele não é seguro, sempre vem com a taxa, né, mortos por 100 mil habitantes. Mas isso é um dos problemas visíveis. Nós temos vários outros problemas que a atuação policial é fundamental. Nós temos questão de restrições de mobilidade, nós temos as questões de abuso, nós temos as questões de extorsão, nós temos as questões de pessoas desaparecidas, né? Isso é um tema muito caro para o CICV, a área que cuida disso é a área nossa de proteção, e a chefe é a Rita, né? Então, essa questão das pessoas desaparecidas, né? Os transtornos mentais, né, decorrentes da violência, poucas pessoas falam sobre isso, né? Nós temos os deslocamentos forçados, né? E algumas pessoas acabam utilizando, dizendo que nós temos migrantes ou refugiados urbanos, que é um conceito completamente equivocado,
deslocado, refugiado é aquele que cruza a fronteira de um país, né, reconhecido, devido a várias razões, uma delas é perseguição. Então a gente não tem refugiado urbano no Brasil, nós temos deslocamentos e até mesmo deslocamentos forçados, né? E temos a questão também das categorias em risco, né, que é a própria infância, as mulheres, as mães, os adolescentes, os idosos, os próprios profissionais hoje, né, serviços públicos essenciais como a saúde e a educação nesse momento de pandemia, né? Nós temos o problema de população com acesso limitado a esses próprios serviços. Então há uma série de outras questões nesse iceberg que às vezes fica escondido. Mas tudo isso daí acaba sendo área de atuação das forças policiais e de segurança. Então, estamos falando de violência. Mas quando a gente olha, então, a questão do conflito, né, estamos em conflito armado, estamos em guerra, aí, companheiro, temos que olhar o que prevê a legislação internacional. Então a gente tem que olhar para isso. Se a gente fala realmente de um marco normativo para os conflitos armados, nós estamos falando de dois tipos de conflitos armados. Né? Nós estamos falando dos conflitos armados internacionais, eu acho que esse todo mundo entende. São dois países em guerra. Um país entra em guerra com o outro. Então, isso aí todo mundo entende, sabe o que é um conflito armado. Tivemos duas grandes guerras mundiais e tivemos outras guerras regionais. Né? Então, todo mundo entende o que é um conflito armado internacional. Nisso aí, se vale o quê? A aplicação das 4 convenções de Genebra. Né? A Convenção 1, que é a respeito, que trata, né, dos combatentes de terra, a Convenção 2 dos combatentes de mar, a Convenção 3 sobre a proteção dos prisioneiros de guerra e o 4 a proteção à população civil. Aliado a isso, quando a gente ainda fala de conflito armado internacional, nós temos o Protocolo Adicional 1, que fala sobre proteção de vítimas em casos de conflito armado internacional. Então a gente olha, então, na vertente do marco jurídico internacional, se eu estou falando de conflito armado internacional, Convenções de Genebra. E estamos falando do Protocolo 1. Ponto. Ah, não. Temos os conflitos armados não internacionais. Bom, aí eu já vi vários policiais que participam das operações de manutenção de paz, sob auspícios da ONU. Eu mesmo participei de uma, foi em El Salvador. Ali era um conflito armado não internacional. Esse conflito armado não internacional, né, que a gente observa, no caso, eu vou falar muito específico de El Salvador, né, foi onde eu participei da missão, nós tínhamos um grupo armado não estatal, que era a Frente Farabundo Marcha de Libertação Nacional, que dominava grande parte do território de El Salvador e queria o poder pelas armas. Né, não era pelo processo eleitoral. Interessante que depois, né, dessa missão de paz, a FMLN, a Frente Farabundo Marcha de Libertação Nacional, ela passou então a integrar o contexto político e chegou à presidência da República, pelo voto. Né? Então a gente está falando de conflito armado não internacional. Nesse caso, o Instituto Jurídico Aplicável é o artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra. E o protocolo adicional número 2, que é proteção de vítimas em conflito armado não internacional. Então, quando você fala aqui em conflito armado, e fala no Brasil conflito armado, eu falo, pô, o Brasil não está em guerra com ninguém. Eu acho que a última guerra que nós participamos foi do Paraguai, ou então, na Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos aí a FEB participando. Nós aí sim participamos de conflito armado internacional. Aí um conflito armado não internacional, o Brasil não teve. Né? Nós não temos essa característica no Brasil. Oi. Comandante, excelente o vosso ponto de situação como ideias introdutórias. E aí eu já aproveito para, de certa forma, representando aquilo que talvez seja o imaginário coletivo, né? O ethos do policial, a identidade do policial, ainda mais num país violento como o Brasil. Obviamente, a gente tem aí toda a doutrina defensora, aquilo que nós chamamos de direito penal midiático, né? Com várias vertentes de recrudescimento da ação policial, aumento de pena, diminuição da maioridade, aumento da população carcerária, uma série de ações direcionadas a, de certa forma, combater e enfrentar a criminalidade. Algumas, ou a maioria delas, nós já efetivamente aplicamos e, como acontece no mundo inteiro, elas não surtem muito efeito. Mas, levando em consideração, de fato, por exemplo, 2017, mais de 60 mil pessoas mortas, né? Um país extremamente violento como é o Brasil, facções criminosas como o PCC, que pode ser considerado uma das maiores facções da América Latina, envolvimento como, por exemplo, as que até já tivemos a oportunidade de comentar aqui, né? Alguns envolvimentos, alguns
algumas informações dando conta de envolvimento do Hezbollah com o PCC e outras guerrilhas, outros movimentos políticos, guerrilheiros, que, de certa forma, precisam do narcotráfico, que precisam das drogas para financiar aquilo que eles entendem como uma política, uma ideologia. E a situação do Rio de Janeiro, o banditismo, o fenômeno do novo cangaço. Então, a gente tem uma fórmula aí com armamento, né, quadrilhas utilizando armamento de guerra. Tem policiais, por outro lado, não estão preparados e não estão equipados, treinados para, de certa forma, confrontar com essa realidade. Vemos as Forças Armadas, de certa forma, até num descaminho daquilo que diz o texto legal, operando em espaço urbano. Vemos as guardas municipais, ainda mais, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, ao arrepio daquilo que a norma literal, objetiva, direta menciona, né, daquilo que seria a função das guardas, e, obviamente, as guardas têm desempenhado um papel na proteção da sociedade e a gente não pode desconsiderar. E aí eu fiz esse caldeirão todo para, de certa forma, apresentar uma síntese daquilo que a gente tem ouvido. E aí vem o questionamento, que obviamente você não precisa responder agora, mas pode acrescentar a vossa fala, se hoje o termo normativo, a Constituição, as leis esparsas, elas nos apresentam soluções para essas questões, se nós deveríamos, de fato, ampliar o nosso leque de alcance, talvez alterando as normas, talvez tentando interpretar ou trabalhar uma nova doutrina em relação a essa situação fática que é o Brasil? Bom, bacana, Luciano. Eu ia abordar essas questões aí, bom que você já deu essa introdução. O que a gente tem é violência. E a coisa mais simples do mundo, para você olhar e ver que a gente não está em conflito armado internacional, não estamos em guerra com nenhum país, nem estamos em conflito armado não internacional. Por quê? Qual é o negócio do crime? O lucro. O lucro. É simples assim. Né? Então, toda essa organização criminal, sim, tem estrutura, né? Tem cadeia de comando, né? Tem equipamentos, tem treinamentos, né? Eles possuem toda uma organização, por isso chama-se também uma organização criminosa, né? Eles são organizados, né, criminalmente, né? Mas a visão deles o foco é o lucro. Eles não querem dominar o Estado brasileiro. Então, quando você olha isso, essa discussão, por isso que eu sempre, quando eu estou com os instrutores, sempre que eu estou em palestras com as forças policiais, eu digo, olha, presta atenção, não fale que a gente está em conflito armado. Conflito armado pressupõe o quê? Poder. Poder. O crime não quer poder, ele quer fazer o negócio dele. Isso é um negócio. Né? É um negócio. A gente nem pode entrar na questão do crime, né? Se o crime compensa ou não compensa, porque aí vai entrar nas teorias do risco aceitável. Então, toda vez que um cidadão, em confronto da lei, ele pratica uma ação penal, ele vai ponderar se compensa ou se não compensa. Há uma teoria excelente a respeito disso aí, de Becker. Então, você vai viajar nela e vai entender por que o crime. Então, todas as vezes, a gente tem que ter essa atenção. E outra coisa, que é importante, né? Como a gente vive uma situação de contexto de violência, nós não temos inimigos. Eu não tenho um inimigo. Eu tenho um cidadão em confronto com a lei. Isso é uma questão muito importante. Eu lembro muito bem, fazer aqui uma parte, né, do saudoso professor Dorival Ribeiro. Né? Tive aula com ele, mestrado, doutorado, e ele dizia assim, que tinha parado de dirigir. Eu falei assim, mas professor, por que você parou de dirigir? Porque todas as vezes que você dirige, você assume o risco de cometer um crime, ou uma infração administrativa, ou mesmo um crime. Então, como eu não quero correr o risco, eu ando de táxi ou ando com motorista. Eu não vou ter essa responsabilidade. E por isso é tão interessante a gente também observar, e o policial compreender, que vários crimes vai ter transação penal. Vários crimes vai ter substituição da pena. Vai ter prestação de serviço. Vários crimes você não vai para o sistema penal. Você vai cumprir em liberdade. Tanto que demonstra que determinados crimes não são passíveis de quê? Encarceramento. Né? São crimes de menor potencial. Então essa questão ela é muito importante você observar. Né? Observar e começar a desconstruir. Porque se você continua, imagina você dentro de uma sala de aula, num curso inicial de formação, que eu acho que todo mundo passou por isso, né? Você prevê que entra numa sala de aula de uma academia de polícia e pergunta,
que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Né? O que eu faço como policial? Eu acho que todo mundo que foi policial um dia, quando sentou na sua primeira ronda de viatura, chamou a central, informou o número da viatura, o efetivo, em patrulhamento. Que é a PQRV. E aí, companheiro? O que é esse patrulhamento? O que eu estou fazendo na rua? É isso que ele vai falar no segundo momento. Né? Por isso, quando a gente fala dessa normativa internacional, Luciano, eu quero pontuar, né, as convergências e divergências que existem na aplicação do fazer policial. Então, se eu estou falando que é conflito, que é direito internacional humanitário, se eu estou falando que é violência, eu estou falando de direito ou normas internacionais de direitos humanos, ou direitos humanos. Qual é o objeto de proteção dos dois? Bom, os dois se convergem. A proteção é o quê? Objeto de proteção? Pessoa humana, padrão. Né? Possui núcleos inderrogáveis, tanto no direito internacional humanitário como nos direitos humanos, possui núcleos inderrogáveis em qualquer situação. Mas é proteção contra o quê? Os dois trabalham no mesmo tipo de proteção? Não. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala o quê? De abuso de entes estatais. Quando a gente fala de direito internacional humanitário, direito da guerra, nós falamos o quê? Abuso da parte adversária. Então são conceitos já jurídicos o quê? Que se separam. Mas temos ainda outras convergências. Os dois protegem a vida, proíbe a tortura, estipula direitos fundamentais das pessoas contra as quais se abre um processo penal, proíbe a discriminação, dispõe acerca de proteção de mulheres, crianças e outros grupos vulneráveis, regulamenta aspectos do direito à alimentação e saúde, né? E ainda tem um núcleo rígido, aí sim os dois é bacana. Quando a gente fala de direito, direitos humanos ou direito internacional, eu sempre cito, olha, pelo menos saiba o artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tão esquecido. Aí está um núcleo rígido que não pode em nenhum momento ser derrogado dentro das atividades policiais. Direito à vida, proibição de tortura, proibição de tratamentos cruéis, proibição de tratamentos humilhantes ou degradantes, proibição de discriminação em razão da raça, da cor, do sexo ou da religião, devido processo legal e retroatividade da lei. O artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Esse é o núcleo inderrogável dos direitos humanos. Então, às vezes, o cara fica me perguntando, mas onde é que está isso? Eu vou estar lá no artigo 4º, dá uma olhadinha, é bacana, dá uma lida lá que você vai se encontrar. E aí temos diferenças também. Isso sim, por isso eu digo, né, quando você está conversando com as forças policiais, tem que ser uma conversa técnica. Onde é que atua a polícia? A polícia atua, em regra, sob os auspícios o quê? De normas internacionais de direitos humanos. Excepcionalmente, ela poderá atuar em direito internacional humanitário. Nós vamos falar sobre isso. Qual é o tipo, então? Qual é a diferença das duas? Direitos humanos e o direito da guerra. Direito aplicável em todo tempo e lugar. Isso é direitos humanos. E direito da guerra, o direito internacional humanitário? Direito de exceção, só em conflito armado. Só em conflito armado. Qual é o foco? Direitos humanos, direitos individuais e comunitários. Qual é o foco no direito internacional humanitário? Obrigações do Estado e do combatente. Desenvolvimento. Se você olha para os direitos humanos, você encontra ele em documentos universais, né, como a Carta, né, Universal dos Direitos Humanos, ou regionais. A gente tem todo um estatuto, né, de proteção dos direitos humanos nas Américas. Então temos. E quando você olha para os direitos internacional humanitário, universal, não tem regional, é apenas um. Então, isso são grandes diferenças e isso influencia também o olhar das forças policiais, né, para entender que realmente eu não atuo em direito internacional humanitário. Nós não estamos em conflito armado, nem em conflito armado internacional, nem em conflito armado não internacional. Pois não. Comandante, se o senhor me permite, e aí o senhor está falando de direitos humanos, e é interessante. Sim. E, obviamente, aqui, Coronel, como mediador, eu tento, obviamente, me colocar na condição dos colegas que estão nos seguindo, né? Afinal, e graças a Deus estamos tendo aqui uma boa audiência, lógico, graças à vossa participação. Então, um ponto de situação que eu gostaria de fazer com o senhor é o seguinte, e já parabenizo pelo incessante trabalho que o senhor tem há décadas, um grande defensor de direitos humanos, e é importante, eu sempre falei isso, que nada ou ninguém melhor para falar para o policial de direitos humanos do que o próprio policial. Obviamente porque a cultura policial ela se fecha muito
os ouvidos se fecham, se é que a gente pode dizer assim, os olhos se fecham também, quando se fala em direitos humanos vindo de um civil. E, obviamente, o melhor instrutor, sempre falo, é o policial. E, de certa forma, há uma confusão naquilo que o imaginário coletivo fala do direito dos humanos, e há uma crítica ferrenha de que o poder público e a sociedade pouco se preocupa com os direitos humanos dos policiais e se preocupa mais com o direito, entre aspas, dos manos, né, dos criminosos. Mas o fato é, e não podemos fugir disso, que bom que a vossa fala é bem centrada no direito. E como doutor em direito, eu também não poderia pensar de forma diversa. É que existe um corpo normativo próprio, inclusive influenciado por uma série de legislações internacionais, instituições como a Cruz Vermelha, tem uma série de publicações voltada àqueles que aplicam a lei, que são dignas de respeito, e eu já convoco todos a acessarem na internet, tem excelentes manuais. A ONU, a União Europeia também tem normativos muito interessantes, são diretrizes que, de certa forma, as forças policiais elas têm que conhecer. E o policial que está na rua, na ponta da lança, ele precisa conhecer e separar o joio do trigo quando se fala em direitos humanos e dar muita atenção ao que é falado. Porque o magistrado que irá o julgar, o promotor que irá o acusar, e todo o corpo normativo, seja em processo administrativo ou judicial, que irá analisar a conduta dele albergada por isso que nós estamos conversando aqui. E isso é uma preocupação que o policial deve ter, porque na hora dele sentar na frente do capa preta, né, dificilmente ele vai ter um apoio conciso do Estado. Então, é importante essas observações para que o nosso policial, aquele, ainda mais os apaixonados pelo direito penal do inimigo, né, e eu gosto de dizer que o meio sempre, e o equilíbrio sempre é o mais adequado, né, o direito penal do equilíbrio, em que o direito penal seja, de fato, utilizado, a pena de prisão, como a última razão do Estado, né? Por isso que eu gosto dessa expressão última raça. Mas, coronel, continue, desculpa a interrupção, mas é porque eu gosto aqui, eu vou vendo alguns comentários, é importante a gente fazer esses... Não, importante, Luciano, eu agradeço. Não, isso aqui é um bate-papo. Eu vou dizer a você que o CICV tem uma preocupação muito clara, né, no seu diálogo com as forças policiais. Né? É lógico que o nosso diálogo é bilateral, é confidencial. Como já participei de 2 organizações internacionais, né, já participei da ONU e agora participo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, nós não fazemos parte da ONU, viu, gente? Vamos lembrar sempre isso, né? O Comitê Internacional tem uma cadeira como observador na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas nós não somos órgãos das Nações Unidas, né? Somos independentes completamente. Tá? Então, eu digo que o CICV, nesse diálogo, nessa busca, né, com as polícias, né, nessa conversa bilateral e confidencial, por isso vocês não veem, né, relatórios do CICV publicados, né, como a gente vê da Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicado, ou mesmo relatórios das Nações Unidas sobre direitos humanos publicados, cita países e tal. O CICV não faz isso, porque a nossa preocupação não é essa. Né? A nossa preocupação, sim, né, é persuadir as autoridades para que elas, né, cumpram a lei. Enfim, é isso, é só cumprir o que está estabelecido. Os 9 anos de corregedoria, né, Luciano, que você passou um tempo lá comigo, sempre tinha uma pergunta bem-vinda do Ministério Público. Temos grandes amigos, né, o Nísio e o Dr. Paulo, o Dr. Nísio e o Dr. Paulo, né, grandes amigos, né, são profissionais de altíssima qualidade, que estão na Promotoria de Justiça Militar. E depois a doutora Ivatória também, né, fazia aquela pergunta básica, né? Eu lembro quantas vezes nós tivemos que responder isso. Este procedimento adotado pelo policial na ocorrência X é o estabelecido pela instituição? É o procedimento validado pela instituição? E às vezes o doutor Paulo, né? É o nosso POP, ou então ainda ele colocava abaixo assim, ou é uma apostila apresentada em sala de aula pelo instrutor de turno. Você lembra? Quantas vezes tivemos que responder isso? Por que eu digo isso? Nós temos 3 vertentes, né? A técnica, a tática e o procedimento. O CICV trabalha técnica e trabalha procedimento. Não trabalha a tática. A tática é da instituição. Então a gente está trabalhando nesse povo. Eu vejo o pessoal de Fortaleza fazendo um trabalho longo agora de POPs, né? A assessoria técnica, né? Com o Coronel Issa, que também faz parte aqui da assessoria, mais a Virgínia, que é a chefe do programa, e eu, fizemos uma assessoria técnica para a Guarda Municipal de Fortaleza, e eles escreveram os POPs.
Né? Escreveram POP, ficou 450 páginas o POP inicial da Guarda Municipal de Fortaleza, né? Porque eles não O nosso tinham está esse saindo, documento. viu, Coronel? Da PMDF e do Estadual está fazendo um trabalho muito interessante nesse aspecto. Exato. Né? Importante. Por quê? É a garantia jurídica de atuação do policial que está na rua. Então, ele tem que atuar de acordo com as normas estabelecidas pela instituição, validadas pela instituição. E o POP, ele é fundamental. Né? Ele é fundamental. Porque se der algum problema, você levanta e fala, não, e Coronel, cumprir, se o senhor me permite, isso que o senhor está tocando é um assunto importantíssimo e que, de certa forma, é uma responsabilidade do poder público e das polícias, e que a gente observa que, de modo geral, as polícias brasileiras, elas não se preocupam em procedimentalizar suas ações. Eu sempre digo que o meu grande sonho é o policial, no primeiro dia de aula, antigamente eu falava, ele sentaria numa cadeira e teria vários livros ou apostilas impressas com a doutrina e com todos os procedimentos operacionais padrão de situações que ele possa se defrontar. Hoje não precisa mais disso, basta um pendrive em que ele já ingressasse na corporação com tudo isso pronto. E hoje o nosso policial nas ruas, ele trabalha muito no tato, faltando procedimentos operacionais padrão especificados para a polícia, porque aí o juiz ele tem como analisar melhor o objeto da acusação, o promotor, o advogado na defesa do policial, no sentido de o defender, mencionando que ele aplicou todas as medidas previstas e apontadas pelo poder público, o que não acontece, infelizmente, na maioria das nossas polícias. Exato, é isso que eu volto a dizer, né? O problema da técnica, da tática e do procedimento. Isso tem que estar normatizado para ter segurança jurídica da atuação policial. Bom, como a gente falou, então, falamos aí dos direitos humanos, direito internacional humanitário, então a gente percebe que, em regra, o direito internacional humanitário não é um tema apropriado para a polícia. Exato. Exceto, aí tem exceção, exceto nas situações específicas em que eles estejam participando formalmente das hostilidades durante um conflito armado, seja ele conflito armado internacional ou seja o conflito armado não internacional. Nós temos lá o 2º Batalhão de Polícia de Choque de São Paulo, que atuou na Segunda Guerra, atuando como polícia. Então, o 2º Batalhão de Polícia do Exército, o 2º Batalhão de Polícia Militar, o 2º de Choque de São Paulo, tem uma tradição que foi, como tropa, integrou a Segunda Guerra Mundial fazendo trabalhos de polícia. Então, ele estaria sujeito ao direito internacional humanitário. Quando a gente olha as operações de paz, aí eu vou falar de novo de El Salvador, a Polícia Nacional Salvadorenha, ela sim atuava em DIH, porque ela estava diretamente vinculada ao quê? Ao enfrentamento que ocorria naquele momento durante o conflito armado não internacional. Então, tinha a ver, realmente, você dar instrução a ela sobre direito internacional humanitário. Não é o caso do Brasil. Não estamos em guerra, não temos inimigos, temos cidadão em confronto com a lei. Bom, se a gente fala isso, agora a gente pode entrar na segunda parte. Luciano, a gente está bem, viu? Fomos exato no tempo, no tempinho, já podemos passar para a segunda parte, não vamos nos perder nisso daí. Eu conheço o senhor, eu estou aqui segurando para a gente não alargar, porque a discussão ela não tem fim, né? E ela é muito apaixonada, né? Ela passa a ser muito apaixonada, né? Principalmente quando você falou, o direito dos manos. Não é direito dos manos, é direito de qualquer cidadão que esteja em confronto com a lei. Não é direito dos manos, é direito de qualquer cidadão, inclusive o seu. Que você mesmo, quando policial, você pode se ver numa situação que você vai responder isso juridicamente junto à justiça, seja comum ou à justiça militar. Eu brinco muito, né, que às vezes você olha para a polícia americana, né, o cara troca tiro, bate a viatura, não sei o quê, papapá, ele levanta e aí o capitão, olha, bota um relatório na minha mesa amanhã. Companheiro, eu que já trabalhei com os americanos, tive essa oportunidade na minha carreira de conviver com eles, né, rachar marmita, né? Aí você só aprende realmente o que é a polícia quando você racha a marmita. Tive a oportunidade de trabalhar com os americanos e eu observei que não é essa a conversa. Na realidade, qualquer confronto armado, o cara disparou a arma, o primeiro que chega no local não é o capitão, é a corregedoria, é o departamento de assuntos internos. É o primeiro que chega no local, recolhe as imagens que foram realizadas ali, ou da câmera pessoal do policial, ou da viatura. Isso é a primeira coisa que eles fazem, é recolher aquilo dali. Se eles perceberem que tem algo errado, já recolhe o armamento do policial, recolhe o distintivo, né? Porque para eles é o distintivo, né? Deixa o distintivo na mesa, né? Recolhe o distintivo e fala,
corregedoria para você poder esclarecer. Então, o trabalho correcional deles, do Departamento de Assuntos Internos da Polícia Americana, é uma carreira própria, né, Luciano? É outra coisa, né? É uma carreira própria, pode ser integrada por policiais, mas pode ser feita somente por concursado. E tem aquele detalhe, né? Se você é da corregedoria, policial de carreira, e vai para, se você é policial de carreira e vai para a corregedoria, você nunca mais sai. Né? Então você vai acabar a sua carreira na corregedoria, para exatamente dar o distanciamento. Né? Então a conversa é outra. Né? Então essa preocupação que o policial tem que ter no momento de estar executando suas tarefas. Está realmente dentro da técnica, dentro da tática, do procedimento, naquilo validado, dentro de institutos, não só da legislação nacional, mas também da legislação internacional que ampara. Então, todas as vezes que nós trabalhamos com os instrutores, na formação de instrutores, trazemos para eles uma gama de normativas internacionais que eles olham e falam assim, oh, mas isso aqui está previsto? Eu falei, tá. Oh, mas está previsto? Tá. Está tudo previsto, inclusive em normativas internacionais, né? Então, em nenhum momento, essas normas internacionais de direitos humanos, ela restringe a atuação policial. Pelo contrário, ela dá segurança jurídica na atuação. O problema é aquilo que você fala, né? O discurso repetido sem conhecer a fundo a norma, o que diz a norma. Então, é importante conhecer, porque é importantíssimo essas suas lives, né, para que a pessoa comece a procurar, a ler, a entender, a compreender. Né? O policial ele tem essa capacidade, essa formação, a maioria das polícias brasileiras já ingressa com grau universitário concluído, outras estão caminhando para isso. Essa formação básica, né, que ele entra é muito importante para prestar um bom serviço à comunidade. Mas então, o que faz a polícia, Luciano? Essa é uma pergunta que tem até uma obra, né? Eu acho que é do Henrique essa Mojaverde, tem uma obra, tem um livro Mojaverde, enorme. Mas eu dei uma resumida nele em um slide, viu? Meu poder de síntese eu consegui resumir. O que faz? É responsabilidade, vamos pensar assim numa premissa geral, né? É responsabilidade do Estado manter a lei, a ordem, a paz e a segurança em seu território. Isso é obrigação do Estado. É responsabilidade do Estado, então, manter a lei e a ordem, a paz e a segurança. Para quem? Para os seus cidadãos. Para os seus cidadãos. Cidadãos, genérico. Cidadãos. Bom, se eu tenho esse arcabouço aqui em cima, falando do Estado, qual é a responsabilidade da força policial e de segurança? Aí a força policial, no caso brasileiro, né, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, temos agora a Polícia Penal, e a Guarda Municipal. Né? Temos esse arcabouço lá que estabelece a atuação. Qual é a responsabilidade dela, então? Bom, manter a ordem pública. Primeira coisa, manter a ordem pública. E a segunda? Prevenir e detectar o crime. Prevenir e detectar o crime. E uma terceira, prestar ajuda e assistência às pessoas e comunidades necessitadas. Por isso, a maioria das polícias brasileiras usa o lema o quê? Proteger e servir. É polícia cidadã. Então, hoje, é a polícia cidadã, cara, né? É uma polícia cidadã. É uma polícia que está próxima à comunidade. Né? E outra coisa, nós fazemos parte da comunidade. Inclusive dizem que policiamento comunitário é pleonasmo, né, Coronel? Todo policiamento todo policiamento é comunitário, né? Não tem como não ser comunitário. Então essa responsabilidade da força, que é manter a ordem, prevenir e detectar o crime e prestar ajuda e assistência às pessoas e comunidade necessitada, decorre desse conceito maior, que é a responsabilidade do Estado. Né? Mas se eu tenho essas responsabilidades, quais são os poderes que a polícia tem para poder cumprir sua responsabilidade? Ele pode capturar e deter, óbvio. Né? Ele pode conduzir buscas e apreensões e uso da força e armas de fogo. Então, quando às vezes aí em algumas salas de aula, né, quando você começa e você ouve, mas eu posso usar arma de fogo? Claro que você pode usar sua arma de fogo. Dá uma olhada lá nos princípios básicos do uso da arma de fogo e da força, né, para os funcionários encarregados de fazer cumprir a lei. Você dá uma olhada e você vai ver aqueles conjuntos de princípios, que são 29 apenas, né? Eu falo, olha, se você não quer ler os 29, leia do 4º ao 14. Pronto, companheiro. Se você souber do 4º ao 14, você vai poder utilizar a sua arma e ali estabelece as condições que você pode utilizar a sua arma de fogo, em que momento você deve utilizar a arma de fogo, para que você evite o quê? O excesso. Exato. Para que você evite o excesso. Então, em nenhum momento, né, e aí eu te falo, né? Ah, não, então
tem algumas propostas, falam assim, não, mas a polícia usa arma. É como o advogado ou o juiz que usa caneta. Né? É o seu a fazer. Não tem como. Né? A gente não vive numa sociedade hoje que o policial poderia sair à rua sem portar sua arma de fogo. Só na Então, não Inglaterra, temos ainda, lá, né, Coronel? nesse momento. Mas lembre-se, na Inglaterra, em determinados setores, em determinadas condições. Né? Tive a oportunidade também de ir para a Inglaterra e vi que, realmente, em alguns lugares o cara está lá, né? O Bob, né? É o Bob, Bob. né? É o Bob. Lembra que a polícia de Londres, então, tem uma live fantástica aí com o professor, falou sobre o Dr. Anthony. Ele falando, olha, lembre-se, o Reino Unido, vamos falar da Inglaterra apenas, né? Não tem uma polícia nacional. São todas polícias municipais. Né? São tudo polícia minúscula, é igual a polícia americana. São polícias municipais, ou polícia de condado, e uma polícia do Estado. Você fala, uma polícia do Estado. Você está falando da polícia rodoviária, né? Que é a única polícia que é estadual. O restante é tudo polícia, o quê? Pequenas, dentro ali da cidade, né? De cada um dos municípios. E aí, em Londres, há várias polícias, né? A Scotland Yard é apenas uma das polícias, né? E nem todos ali andam desarmados, né, gente? Vamos lembrar bem disso daí, né? Que as pessoas acham, não, a polícia anda, no Japão a polícia não usa arma. Não, algumas partes da cidade o cara não vai usar arma, mas tem todos os Inclusive grupos tivemos armados. um brasileiro morto no metrô, né? Exato, tivemos aquela situação que Incidente, houve falecimento, né, de um policial, de um cidadão brasileiro no metrô de Londres. Então, você vê que eles usam armas realmente, né? Eles usam armas. Bom, se a gente olha, então, essas funções e responsabilidades, a gente tem essa preocupação da aplicação da lei. Tá? E eu digo, né, que é interessante que nem todo cidadão, durante toda a tua vida, vai ter contato com a polícia, Luciano. Exato. Tá? Não é todo mundo que tem contato com a polícia. Talvez, esporadicamente, ele encontre um ponto de bloqueio, de fiscalização da polícia militar. Mas no dia a dia, não. Né? Eu sempre faço a piada lá com a minha avó, né, falecida avó, dona Ruth, né, que eu ainda estava no choque nessa época. Não, já estava na polícia rodoviária. Ela veio fazer uma visita de Goiânia para Brasília, e ela já estava com seus 75, 76 anos, e ela, ali, na hora do almoço, ela falou assim, nossa, meu filho, você é da polícia? Eu falei, sou, vó. Sabe que eu nunca fui abordado para a polícia? Eu falei, só nunca foi? Nunca a polícia me parou. Eu falei, porque não houve necessidade. É lógico, quando essa dali eu liguei na central, eu falei assim, para o carro tal aí com a minha avó. Né? E aí ela chegou em casa, ela me ligou, filho, você não acredita, quer me chamar de filho, né? Você não acredita? Eu falei, o que foi, vó? A polícia me parou, eu falei, não. E aí? Nossa, foram super educados? Eu falei, pois é, porque na realidade a maior parte da população não tem contato com a polícia. Né? Não tem, ela percebe a presença da polícia na rua, que é a sensação de segurança, né? percebe o patrulhamento, percebe os pontos de demonstração, percebe tudo, mas ela não tem contato, né, em regra, com a polícia. E esse contato, né, normalmente ocorre nessa situação, primeiro numa situação de rotina ou no momento que ela precisa. Exato. Aí ela lembra do 190, né? Vai lembrar do 190 e vai chamar uma patrulha policial. Então esse contato é importante. Então esse marco jurídico, né, que a gente está falando hoje, dos direitos humanos, ou o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário, ele é muito importante na aplicação das operações. Lembra que a gente começou a falar? Nós falamos que isso influencia, né, a cultura na formação policial, influencia na cultura do planejamento das operações e influencia na imagem da instituição. Então, esses três elementos é importante a gente pensar nesse quadro jurídico aplicável. Eu falo imagem e me vê a seguinte questão, né? O como é difícil ser policial, especialmente no Brasil, no mundo inteiro, mas no Sim. Brasil em especial. Porque, obviamente, por uma série de fatores históricos, sociais, a polícia ela não é uma das instituições mais amadas. Por exemplo, e a gente tem aqui colegas do Chile, na Colômbia, em que, de certa forma, a sociedade tem uma relação melhor com as polícias, tem uma visão mais adequada do que faz a polícia e das suas policiais. Aliado a essa questão dessa antipatia da sociedade em relação ao policial, temos, obviamente, uma profissão extremamente complexa, como diz aqui o colega, o Arantes, em situações inominadas, né?
que, obviamente, o texto legal jamais, e até o procedimento operacional padrão, ele jamais vai conseguir se antecipar todas as situações que possam ocorrer. Por isso que existe a discricionalidade administrativa. Então, o policial ele tem partes que são terrenos arenosos, em que tem espaços em que a discricionalidade policial e, obviamente, o que irá ajudá-lo são os princípios, né, gerais de direito, os princípios de direito administrativo, os princípios aplicáveis à atividade policial, que vai direcioná-lo a, nas situações em que não haja uma previsão legal. E vamos, por outro lado, e aí ampliar nesse tripé de problemas, né, que, de certa forma, especificam como é difícil atuar, ser policial no Brasil. E aí eu menciono aqui, para resumir, uma pesquisa que foi feita, né, pelo Fórum, encomendada pelo Fórum Brasileiro e realizada pelo Datafolha, não sei se foi em 2015, mas foi ali 2015, 2016 ou 2017, uma coisa assim, em que perguntou-se para os entrevistados se ele concordava com a expressão bandido bom é bandido morto. Mas de 50% da população respondeu que sim, que concordava com aquela expressão. Então, a gente tem uma sociedade que, ao mesmo tempo em que defende essa expressão, né, a maioria, né, a maior parte da população, essa mesma sociedade é a primeira a pegar um celular e a filmar quando o policial está tendo uma atitude inadequada. E, às vezes, a imagem só aparece naquele momento mais complicado para o policial. Então, o policial ele vive nesse grande caldeirão de exigências, de cobranças da sociedade, de um texto normativo que foi muito delineado por inúmeros normativos internacionais, obviamente aplicáveis em países em que não vive a situação que nós vivemos no Brasil, né? Como eu falei, em 2017, mais de 60 mil homicídios. Então, é esse terreno que o policial opera, obviamente sempre com a faca no pescoço, por assim dizer. Pois é, Luciano, eu vou falar uma expressão que eu acho que você já ouviu muito aí. Tem maneira. Treinar, 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 treinar. Né? Treinar, treinar, treinar. Eu estava dando aula num país X, né, só para instrutores, eram mais de 60 instrutores, né, recapacitando. E eu fiz uma pergunta básica. Né, uma pergunta básica. Nos últimos anos, quantas vezes você sacou da sua arma para utilizá-la? Qual foi a última vez que você foi no stand de tiro? Qual foi a última vez que você foi e treinou a imobilização? Ou seja, tirar a algema, dar os comandos de voz e utilizar a algema. Qual foi a última vez que você usou sua algema? Qual foi a última vez que você utilizou o bastão retrátil ou a tonfa? Perfeito. Qual foi a última vez? Né? E aí, o que acontece? Eu tive cara da minha turma, né? Eu acho que você também tem pessoas da sua turma, que vão talvez sair da polícia sem nunca ter tirado a arma do coldre. Que bom, né? Situação real, né? Situação real. Que bom, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E vai ter outros, e eu, caso você talvez lembre disso, policial formado na sexta-feira no Cefap, se apresentou na unidade na segunda e a escala não perdoa, entrou no serviço à noite. E naquela noite houve um confronto e ele efetuou um disparo. Por azar, né, ou não, ele disparou contra um cidadão que estava armado. Não sei se você lembra desse caso, estava armado, disparou contra ele, disparou contra o cara. Eu acho que ele efetuou 2 disparos. Um acertou e o outro acertou o carro. Só que no banco de trás tinha uma criança dormindo. Eu lembro do desespero do policial quando ele chegou na corregedoria. Né? E eu olhei para ele e falei assim, você se formou agora? E por um acaso, ele é um cara grande, eu lembrava do cara que eu fui na formatura do Cefap, ou então o Cefap, né? Que agora é tudo academia. Eu olhei e falei assim, você se formou sexta? Eu falei, formei sexta. Eu falei, tá, cara, fica tranquilo. O procedimento, eu expliquei o procedimento, a arma vai ser apreendida, vamos tomar seu termo de declaração, vou consultar o Ministério Público. Lembra que a gente tinha o hábito de consultar o Ministério Público se determinava a prisão ou não, a gente tinha esse hábito na corregedoria, conversamos, eu acho que foi até o doutor Mauro que respondeu, falou, não, Roberto, nesse caso não, faça todo o procedimento, pode mandar para casa e manda o documento para cá amanhã, ou seja, já era madrugada de terça-feira. Então, cara,
Isso daí a gente volta de novo na tecla de novo. Técnica, tática, procedimento. Treinar, treinar, treinar. E junto a isso tudo, um arcabouço jurídico forte para o policial. A impressão, né, eu digo para você, né, essa impressão que eu caminho aí pelo mundo, né, eu já caminhei muito pelo mundo, as forças policiais, elas são lembradas. Elas são lembradas. Não quer dizer que elas são queridas. Né? Elas são lembradas, não quer dizer que elas são queridas. Elas são respeitadas. Não quer dizer que elas são queridas. Né? São procedimentos, são situações diferentes. Né? São situações diferentes. Então, isso tudo tem que trabalhar o quê? É o problema de volta de novo no início. Os 3 pontos que eu falei. Formação, planejamento e imagem institucional. Você consegue mudar isso daí? Consegue. Demora? Claro que demora. Não é no estalar de dedos que você vai fazer isso. Mas tem que começar em algum momento. Porque essas responsabilidades, né, e os poderes da polícia, a sua organização, a conduta em operação, né, ela é muito distinta das Forças Armadas. Muito distinta. Então é essa visão, né, da polícia, né, que o cara tem que entender, né? Ah, não, você está em guerra. Não estou em guerra não, cara. Eu estou em enfrentamento da criminalidade. Uma criminalidade organizada, estruturada, que possui armamento, apoio logístico entre elas. A gente sabe disso, existe apoio logístico. Serviços de inteligência indicam isso, né? Que existe essa conexão entre elas. Mas eu não tenho inimigo. Tanto é que a maioria das pessoas são capturadas com vida, mesmo depois de uma troca de tiro com a polícia. Mesmo que ela reaja com armamento letal, a polícia captura com vida. Isso prova mais uma vez que a polícia não tem inimigo, não está em guerra, tem cidadão em confronto com a lei. Então isso é importante, esse diálogo, né? Essa especificidade que é o Brasil, né? Às vezes a gente comenta isso próprio dentro do CICB, né? O cara fala, mas você está trabalhando no Ceará. Eu falei, pô, mas o Ceará, a população do Ceará vai dar aí uma Espanha e um Portugal junto. Ainda sobra um pedacinho ali, você pode pegar da França também, se você quiser, né? A gente é muito grande, cara. Quando você fala para o cara, olha, para me sair daqui do Rio de Janeiro e ir para o Ceará, são 2 horas e meia de voo, direto. Se eu estiver em Lisboa com 2 horas e meia, eu vou bater lá em Genebra, quer dizer, eu atravesso quase toda a Europa. Então, as extensões territoriais são muito grandes, as formações, né, por isso que eu digo, né, eu creio que essa rede da área de ensino que as polícias têm tem que ser mais incrementada. Né, essas trocas de informações, né, elas são importantes, né, os policiais fazerem curso entre as polícias, né, trazer todo mundo, né, essa experiência lá no Ceará, né, no curso de instrutor, trazendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, para fazer o mesmo curso, a Guarda, trazendo várias instituições diferentes para que se conheçam e compreender que união e o serviço é complementar. Nenhuma consegue fazer o serviço sozinho, Luciano. Assim como nenhuma faz o serviço sozinho. A Cadepol, a Europol, a Cadepol, né? Eu acho que é Cadepol. Sim. Já passou do tempo da gente ter uma união das academias de polícia na América Latina, né, Coronel? Para troca de informação, de conhecimento. É importante. Coronel, então já tem uma rede, Luciano. Tem uma rede. Já tem uma rede internacional de academias de polícia. Né? O Coronel Juarez foi, inclusive, o representante brasileiro. Agora eu não sei quem está nisso daí. A Brasília estava nessa rede também, o Instituto, fazia parte lá da rede. Então isso é importante, solidificar. Né? Solidificar. Bom, a gente está trabalhando, já está indo para o final, né, Luciano? Coronel, eu queria dizer apenas. Eu ia mencionar. A gente tem eu estou vendo aqui, já estamos indo para o fim. Antes de passar a palavra para o senhor para os 2 minutinhos finais, só gostaria de agradecer novamente, porque o senhor sabe que o Instagram corta mesmo, né? Nada republicano e democrático. Então, gostaria de agradecer imensamente a vossa participação, Coronel. Como eu sempre disse, né? É sempre bom estar com o senhor. Tivemos aqui uma lição e, com certeza, uma verdadeira aula e, com certeza, não será a última, dado que o senhor tem muito a nos transmitir. E o nosso papel é esse, é levar conhecimento, informação para o nosso público, sem muita frescura, num bate-papo descontraído, para que, de fato, né, uma informação, conhecimento chegue àquele policial que está na ponta da lança. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, presenças ilustres aqui, eu não vou mencionar para não ser deselegante. Gostaria de lembrar a todos que na próxima quinta-feira, amanhã às 20 horas, teremos, pelo Google Meet, um bate-papo também como esse, muito interessante, em que convidamos o deputado federal Derrite,
deputado federal subtenente Gonzaga e também o coronel Nunes, que atua junto ao Congresso Nacional, nos auxiliando na defesa dos nossos direitos. E o assunto vai ser, de fato, a questão da influência, da relação necessária entre política e polícia. Então, convido a todos a entrar lá no site da editora Última Raço e faça sua inscrição, que será pelo Google Meet. Coronel, a palavra ao senhor para se despedir e também aí o senhor vai ter aí uns 2 minutinhos. Um forte abraço. Tá bom. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, tirar esse tempo, né, para a gente conversar um pouco sobre a função policial. Em nome da Simone, que é a chefe da delegação, e do Alex, que é o nosso chefe adjunto, agradecer esse espaço, essa oportunidade. Nos procure nas redes sociais aí, né, o www.cicv.org. Aí tem uma série, como o Luciano já adiantou para vocês, tem uma série de documentos, né, normativas a respeito de polícia. Vale a pena dar uma olhada, é tudo gratuito, tem manuais, tem recomendações, né, tem normativas. Dê uma olhada, vale a pena, né? E estamos também no Instagram, estamos no Facebook, né, no Twitter. Então pode nos procurar, estamos sempre à disposição. Esse diálogo com as forças policiais é muito importante, né, pelo departamento que eu integro, juntamente com a Virgínia e com o Francisco Issa. Né? Estamos aí à disposição. A polícia tem que ser profissional. E finalizando, lembrar, hein? Polícia não tem inimigo. Se a polícia não tem inimigo, a gente não está em guerra. A gente está sempre controlando pessoas que estão em confronto com a lei, cidadão que está em confronto com a lei. Muito obrigado, sejam felizes, êxitos aí no trabalho de cada um e saibam que podem contar com o CICV nesse trabalho longo aí de diálogo com as forças policiais, não só no Brasil, como na América do Sul como um todo. Ok? Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, comandante. Lembrando que essa live será disponibilizada não só no nosso Instagram, mas também no canal da editora Última Raço e no YouTube. Forte abraço, coronel. Forte abraço a todos.